A questão 2 da apostila do pré-ENEM sobre cinemática diz o seguinte: o trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior, era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona uma redução no tempo de viagem. Considerando uma velocidade de 72 km por hora, qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa nova tecnologia? Então, sintetizando essa questão, nós temos duas situações. A primeira situação, o trem ele está a uma velocidade de 72 km por hora, ele começa a frear, daí, consequentemente, ele vai começar a desacelerar, ou seja, diminuindo essa sua velocidade até parar. E do momento que esse trem freia até parar, ele percorre 400 metros. Essa é a primeira situação. A segunda situação é que com uma nova tecnologia utilizada nessa frenagem, o trem ele está com a velocidade de 72 km por hora, começa a frear, diminui consequentemente a sua velocidade até chegar a zero. E essa distância do momento em que freou até o trem parar, agora é de 250 metros. Então nós temos duas situações. Antes da nova tecnologia, que o trem acabava percorrendo 400 metros até parar. E depois da nova tecnologia, o trem agora percorre 250 metros até parar. Isso do momento em que ele começa a frear até parar. Bem, como ele está desacelerando, ou seja, a velocidade está começando a diminuir, a gente não está se deparando com uma questão de movimento retilíneo uniforme. Porque no movimento retilíneo uniforme, a velocidade ela não diminuiria, ela continuaria no mesmo valor. Como a velocidade está diminuindo, é um caso de movimento retilíneo uniformemente variado e, portanto, a gente precisa utilizar uma dessas três fórmulas que possuem a aceleração. E nós vamos utilizar essa terceira fórmula porque, notem, a primeira e a segunda fórmula possuem esse t. Esse t é o tempo. E a questão ela não nos informou nada em relação a tempo. Ela não nos deu nenhum tempo aqui. Então não tem como a gente utilizar essas duas questões, essas duas fórmulas nessa questão. A única que podemos utilizar é essa última aqui, que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. Então, com essa fórmula, eu vou conseguir colocar os valores da velocidade, o valor da distância que foi dado e encontrar a aceleração. E é justamente a aceleração que a gente quer. E nós chamamos essa última fórmula aqui de Torricelli, tá? Por isso vocês vão ouvir bastante. Quando vocês ouvirem a fórmula de Torricelli, é essa fórmula aqui, especialmente essa terceira fórmula. Vamos lá. O que a gente pode perceber? Nas alternativas, as acelerações estão em metros por segundo ao quadrado, todas. E eu tenho distâncias em metros. Então, seria mais lógico eu passar essas velocidades para metros por segundo, porque colocando aqui a velocidade em metros por segundo e a variação da distância em metro, eu vou encontrar a aceleração em metros por segundo ao quadrado.
Se eu colocar a velocidade em quilômetros por hora, eu vou acabar errando essa questão. Então, para isso, a gente sabe que a velocidade em quilômetros por hora é igual a 3,6 vezes a velocidade em metros por segundo. No lugar da velocidade em quilômetros por hora, eu coloco o seu valor, que é 72, igual a 3,6 vezes a velocidade em metros por segundo. Esse 3,6 está multiplicando essa velocidade, passa para o outro lado da equação, então dividindo. Então terei 72 dividido por 3,6. E 72 dividido por 3,6 é igual a 20. Isso significa que 72 km por hora é o mesmo que 20 metros por segundo. E é esse valor que a gente vai utilizar nessa fórmula. Vamos analisar qual era a aceleração antes dessa nova tecnologia, quando com a frenagem, o trem ele se deslocava 400 metros. A velocidade final ao quadrado é igual à inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação da distância. A velocidade final ela tem que ser zero, porque nesse caso está tendo uma desaceleração e essa velocidade 72 km por hora ou 20 metros por segundo, que a gente já viu que é a mesma coisa. Então essa velocidade de 20 metros por segundo vai começar a diminuir até o trem parar, até chegar a zero. Então esse zero é a minha velocidade final e inicial seria esse 20 metros por segundo. Então coloco aqui na fórmula. A final é zero ao quadrado e a inicial 20 ao quadrado. Mais 2 vezes esse 400 é o 400 metros, a variação da distância, vezes a aceleração, que eu ainda não sei. 0 ao quadrado é zero, 20 ao quadrado é 400, 200 vezes esse 400 aqui, da variação da distância, igual a 800 vezes a aceleração. Esse 400 está somando com o 800A. Posso passar para o outro lado da equação, diminuindo. Então, se ele estava positivo, passa para o outro lado negativo. Pronto, passei para o outro lado da equação negativo. Agora, esse 800 está multiplicando com a aceleração. Se está multiplicando, posso passar para o outro lado da equação, dividindo. Então, a aceleração será igual a menos 400 dividido por 800. Menos 400 dividido por 800 é igual a menos 0,5 metros por segundo ao quadrado. Vamos lá, primeiramente, por que deu esse menos? Quando a aceleração ela é negativa, significa que está desacelerando, ou seja, a velocidade está diminuindo. E quando a gente encontra uma aceleração aqui positiva, significa que a velocidade está aumentando, ou seja, está acelerando, ok? Negativo, desacelerando. Positivo, acelerando. E também é bom a gente prestar atenção na unidade. Uma unidade, metros por segundo ao quadrado, é a unidade de aceleração. E apenas metros por segundo, sem esse ao quadrado, é a unidade de velocidade, ok? Então, se a gente vê metros por segundo, a gente sabe que é uma unidade de velocidade. Se a gente vê metros por segundo ao quadrado, a gente agora vai saber que é uma unidade de aceleração. Vamos encontrar agora qual é a aceleração depois da implementação da nova tecnologia, onde o trem só vai percorrer 250 metros. Teremos o seguinte, vamos utilizar a mesma fórmula. A velocidade final é igual a zero, porque o carro estava em 20 metros por segundo e começa a frear até, no fim, sua velocidade chegar a zero, ou seja, esse trem parar. Então, a velocidade final é zero. A inicial continua sendo 20, que é o mesmo que 72 km por hora, que a gente já viu. E agora, a variação da distância será 250 em vez de 400.
terei 0 ao quadrado é 0, 20 ao quadrado é 400 e 2 vezes 250, 500, vezes A. 400 é positivo, passo para o outro lado da equação, negativo. Está aqui. É como se eu passasse para esse outro lado aqui, mas depois eu inverti essa equação. 500 está sendo multiplicado pela aceleração. Passo para o outro lado da equação, dividindo. Então, menos 400 dividido por 500. Então, a aceleração depois da nova tecnologia será igual a menos 0,8. Menos 400 dividido por 500 é igual a menos 0,8 metros por segundo ao quadrado. De novo, é negativo porque está tendo uma desaceleração, ou seja, a velocidade está diminuindo. Vamos entender então o que aconteceu. Antes da nova tecnologia, o trem estava com uma velocidade de 72 km por hora. Ele começa a frear. Essa frenagem no caso, né, vai nos dar uma desaceleração de 0,5 metros por segundo ao quadrado. Com essa aceleração aqui, o trem ele vai percorrer 400 metros até parar. Só que depois da nova tecnologia, o trem continua com essa velocidade de 72 km por hora, ele vai frear e com essa nova tecnologia nos freios, essa desaceleração agora é de 0,8 metros por segundo ao quadrado. E com essa nova desaceleração, o trem só vai percorrer 250 metros até parar. Então, esse é o contexto da questão. Agora, para a gente terminar de resolver, a questão está pedindo qual o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia. Eu sugiro que a gente tente escrever isso que está escrito em linguagem matemática. Mas, primeiramente, o que seria um módulo? Na matemática, um módulo a gente representa por esses dois tracinhos na vertical, e o módulo de um número, seja ele positivo ou negativo, é ele mesmo sempre positivo. Por exemplo, o módulo de 3 é 3, o módulo de 97 é 97. Agora, o módulo de menos 4 é 4. Essa é a ideia do módulo. O módulo de qualquer número, de novo, de qualquer número sendo positivo ou negativo, é igual a ele mesmo, só que sempre positivo. Por exemplo, de novo, o módulo de menos 7,3 é igual a 7,3. O módulo de menos 1 dividido por 3 é igual a 1 dividido por 3. Essa é a ideia de módulo. E a questão também diz diferença. O que é diferença? Diferença é subtração. Por exemplo, qual é a diferença entre uma nota de R$10 e uma nota de R$2? A diferença é R$8. 10 menos 2. Por isso que quando a gente diz diferença na matemática, a gente pode associar isso à subtração, ou seja, sinal de menos. Eu já até coloquei aqui, módulo, ou seja, está entre esses dois tracinhos na vertical, da diferença entre, tem um negativo, que diferença é o mesmo que subtração, as acelerações de frenagem depois, aqui é a aceleração de frenagem depois e antes da adoção dessa nova tecnologia. Aqui a aceleração antes. O módulo da diferença da aceleração depois e da aceleração antes. Então a gente conseguiu passar essa linguagem aqui escrita para uma linguagem matemática. Agora, para a gente terminar de resolver essa questão, basta a gente substituir os valores que a gente já sabe. A aceleração depois, essa aqui, é
menos 0,8. Coloquei aqui. No lugar de aceleração depois, coloquei menos 0,8. Repito o sinal de menos, que já tem aqui, e coloco agora a aceleração antes. A aceleração antes é menos 0,5. Está aqui, menos 0,5. Esse menos com esse outro menos dá mais. Então, menos 0,5 é igual a mais 0,5. Como eu coloquei, menos com menos dá mais. Agora, menos 0,8 mais 0,5 é igual a menos 0,3. Notem que esse menos 0,3 ainda está com o módulo. E o módulo de um número negativo é sempre igual a esse mesmo número, porém positivo. Então, o módulo de menos 0,3 é igual a 0,3. Lembrando que a gente está falando de aceleração, então a unidade é metros por segundo ao quadrado. Então, o módulo da diferença entre as acelerações de frenagem depois e antes da adoção dessa nova tecnologia é igual a 0,3 metros por segundo ao quadrado, que é a letra B.